aqui. Começou. Então, vou aumentar aqui a tela. Não tá deixando. Ou não vai deixar, então tá bom. Se ele não quer deixar, a gente vai nesse contexto mesmo. Bom, então começando aqui. Aqui é importante para quem está assistindo esse conteúdo que a gente sempre grava aqui na Trilha de Sucesso, que é uma das coisas que a gente fala na mentoria, né, Ed? Sim, Então, para quem caiu de paraquedas aqui, não está entendendo direito o que é a Trilha de Sucesso, eu vou explicar. A Trilha de Sucesso é verdade, diálogo e respeito. E a tríade do fracasso é mentira, ganância e violência. Então, na mentoria, a gente lapida muito vários conceitos, e um desses é o que norteia toda a caminhada. sim. Então, a Lid é uma das minhas mentorandas, que tem um carinho, na verdade, extremo, porque ela vai contar uma história, quem é, tudo certinho. E o mais legal aqui é que a gente pode ser a gente, a nossa essência. Então, eu tenho aqui um roteirinho, que ele serve só para guiar, que a gente vai falar como se fosse uma linha do tempo. Eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai poder responder dentro da verdade. Tá Tá bom? bom, tá bom. Então, primeiramente, é um prazer ter você aqui, Lid. Ai, igualmente. Que bom a gente poder estar aqui gravando, que a nossa vontade é poder mostrar para mais pessoas que existe um produto, um serviço, um método que pode ajudar elas na parte de vendas, na parte de relacionamento e na parte de autoconhecimento, que hoje eu estou chamando como conexão, que é uma conexão maior e além, né? Tá. Então, Lid, fica super à vontade para se apresentar quem é a Lid, que eu chamo de Lid, né? Mas quem é a doutora Lidiane Macena. Tá bom. Lidiane Macena, advogada, né? Eu iniciei o treinamento, eu não me recordo o ano, Nem mas precisa. eu iniciei o treinamento por quê? Porque eu identifiquei é, vários comportamentos sabotadores, autossabotadores. É, Identifiquei também alguns medos infundados e isso impactava na minha vida profissional e também automaticamente na parte pessoal, né? Pessoal, profissional, que não tem como separar muito. Então, a jornada aí da alta performance, acho que é alta performance o nome, né? Lá a gente tinha o nome de alta performance e aí eu batizei ela com o nome de alto sucesso a mentoria. Por quê? Porque eu vi que na verdade o que eu sou como mentor é só um lapidador do alto sucesso dos meus mentorandos. Porque o sucesso é de vocês, né? Não é para copiar o sucesso do Léo, não é para se tornar um mini Léo, pelo contrário, é o alto sucesso de vocês. Então eu coloquei esse nome. Gostou? Faz sentido? Sim, faz sentido. E o início aí desse processo da alta performance aí o que aconteceu aí? Eu consegui identificar esses medos que impactavam o meu potencial como profissional. Por quê? Porque na época eu estava trabalhando em um local que não estava me deixando mais contente, eu não estava mais alegre onde eu estava, e eu precisava mudar o cenário. Porém, os medos infundados que tinha, eu faziam duvidar da minha capacidade. Eu não conseguia me enxergar, eu não conseguia identificar o que me impedia de sair desse local onde me diminuía e começar uma nova etapa da minha vida, que é a parte de trabalhar para mim, trabalhar e dar o pontapé inicial para começar aí a minha vida profissional fora desse setor. E o que aconteceu? O Léo apareceu na minha vida e falou desse treinamento. É, Posso falar que eu não acreditava que iria impactar tanto, Isso, traz toda a verdade, mas, isso é maravilhoso, a verdade tem que ser dita. gente, eu não acreditava que ia impactar nesse nível. Né? Teve um outro mentorando dele que falou sobre o treinamento, mas eu não acreditava que ia ser tão grandioso esse trabalho, esse tipo de trabalho. Eu não conhecia, eu nunca fiz, nunca ouvi falar. Então, iniciei.
e até hoje eu aplico Que os legal. desafios, aplico não só na parte profissional, mas no âmbito pessoal também. Os desafios são constantes e eu trabalho para conseguir concretizar todos, Que legal. que é muito legal. Então, às vezes, vem aquele pensamento, aquele comportamento da autossabotagem, eu já falo, opa, preciso barrar isso aqui, preciso parar isso daqui. E aí, e agora, antes era mais difícil de aplicar, agora se tornou natural, agora é natural, né? De forma natural, no âmbito profissional e pessoal, porque a busca foi para melhorar a parte profissional e acabou trazendo reflexos aí na parte pessoal e ainda traz muitos reflexos até hoje. Que Acho que já legal. passou uns Acho 2 anos. que Acho dois que vai anos, fazer né? 2 anos que fiz e eu falo para as pessoas aí que eu vejo que tem os mesmos bloqueios, eu posso dizer assim, que eu tinha, né? E eu consegui, assim, eliminar praticamente, posso dizer que quase todos, né? Alguns ainda estão sendo trabalhados, né? É devagar, Muito bem, a gente mas assim, a conversou. parte profissional é excelente, essa parte eu consigo colocar em prática de forma automática. Que Tem legal. me ajudado muito. Então, aqui, aqueles medos, eu não sou capaz, eu não acredito que eu vou conseguir, é, foram afastados. Hoje o pensamento deu aquela virada de chave, que era que a gente conversava da virada de chave, e hoje eu tenho obtido resultados significativos, assim, na Olha que legal, Lid. Eu minha vida. nem comecei a te fazer as perguntas, você meio que já entrou e eu não te mostrei. Lembra que é verdade? Conta, Eu, antecipei. não, mas não se preocupe, que isso aqui é só um guia, só um norte, tá? E não é tipo entrevista aqui. Porque você já trouxe, eu ia perguntar pra você assim, e o legal aqui, né, é que eu, como coloquei esse nome de auto sucesso, né, foi porque eu percebi, como eu tinha dito, sendo meio redundante aqui, mas é importante para quem não conhece, que o mentor de verdade, ele pode passar a experiência do que ele teve, né, o que ele viveu, para que possa apoiar os outros, né? Porque não adianta eu mentorar alguém sem eu saber do caminho, da jornada, da direção, né? Então o mentor, pelo menos é o que eu acredito, ele vai ajustando a bússola do mentorando, né? Então a gente ia trocando nas sessões e ia ajustando a bússola, mas nessa linha do tempo eu queria colocar exatamente, ó, o que eu ia te perguntar era como era a sua vida antes da mentoria. E você trouxe o contexto, né? Que o contexto era, você estava pensando em fazer uma transição de carreira, naquele contexto, né? Isso. Exatamente trabalhando nesse escritório que tinham algumas coisas lá como você trouxe, e você pode trazer do jeito que você quiser aqui. E eu ia te perguntar quais eram os problemas que você tinha. E você já trouxe eles. Muito medo, muita insegurança, né? Esses medos, esses bloqueios que faziam, como eu disse, duvidar da minha capacidade. Resultado, consegui me desvencilhar do escritório, né? Hoje eu sigo aí da forma que eu quero, lógico, estou aperfeiçoando, mas já foi o pontapé inicial, que era o que eu precisava, era trazer ali o que estava me impedindo, porque eu não conseguia identificar, Tá. né? Trouxe também algumas coisas, alguns resquícios aí um pouquinho da parte da minha, acho que acredito que da minha criação ali, que é aquelas crenças limitantes que são meio que incluídas ali pelos pais, né, Sim. desde a infância. Então, foram eliminados grande parte, Então, assim. Ainda estou trabalhando ainda para aperfeiçoar isso. porque o autossucesso, eu explico, né, depois para os mentorandos, na verdade no começo também, ou durante, ou depois, porque você já deu testemunho da verdade em relação a isso, que a gente vai se Sim, lapidando para a melhor versão. Hoje, isso. os altos desafios e tudo que a gente troca na sessão, ele vira como se fosse um cinto de utilidade que você vai usando na sua vida em vários contextos, familiar, para quem é pai, quem é mãe, é, Exatamente. é assim, né? E é de forma. Quando eu percebi, já estava sendo aplicado de forma natural. Hoje é de forma natural. Perfeito. Antes eu tinha que ficar nessa parte de trabalhar isso. Claro, Hoje é de forma natural, assim, é de forma automática. eu digo assim, né, que a mentoria do alto sucesso, ela não é para todo mundo. Por que ela não é para todo mundo? Ela segrega as pessoas? Não, não é isso. É porque tem que decidir que quer fazer a mentoria. Se o Sim, mentorando não decidir,
o que você trouxe aqui é muito importante, porque a decisão de algo permite eu estar aberto para fazer o que vai ser dito. Né? Como a gente vai na academia. A gente vai na academia buscando um resultado, mas se eu não levantar primeiro... A gente quer levantar o peso exorbitante, ou a gente olha para o lado e fala, nossa, carrega tudo aquilo, então eu não vou conseguir. Só que no começo, às vezes, eu tenho que pegar só a barra. E às vezes eu vou levantar uma barra no exercício e pode ser que nem a barra eu consiga. Aí a pessoa fala, não, tem um pezinho ali, calma. Né? Então, é para pessoas que estão nesse momento de abertura, para que de repente pegue um pezinho, depois vai para uma barra, depois coloca pesos do lado, né? Então essa analogia que eu gosto de trazer para a mentoria, né? Sim. E pegando esse passado ainda, né, antes da mentoria, como é que você trouxe muito de sentimento, né? Mas você tinha um talento, você tem uma vocação, você estudou, você buscou se formar para ser uma advogada, e hoje que eu sei, uma advogada de Sim. muita excelência, com muitos resultados, graças a Deus, mas você não conseguia colocar esse potencial. E como é que você se sentia? Como é que você se sentia sabendo de tudo isso e que dava esses sentimentos e não conseguia colocar? Lá no passado, antes da mentoria. Era muito ruim. Eu me sentia como se eu estivesse dentro de uma caixinha fechada. Eu estou vendo o que tem lá fora, mas eu tinha medo de sair, eu duvidava. Então eu acreditava que eu sabia da minha capacidade profissional. Eu conseguia pôr em prática, estava iniciando ali. Porém, eu não conseguia sair desse casulo, dessa caixa, eu me incomodava demais. Pessoas lá do escritório chegavam a fazer com que eu duvidasse disso. E isso era péssimo. Então, eu sabia que eu era capaz, mas tinha alguma coisa, algum bloqueio que fazia, não, é melhor não sair daqui, é melhor você ficar. Talvez aqui me trazia uma falsa segurança, né? Eu acreditava que eu estava segura lá do que aqui fora. Então, era péssimo. Eu duvidava, tinha momentos que eu acreditava em mim, tinha momentos que eu duvidava. Aí tinha horas que eu falava, não, mas eu acho que é possível, sim. Eu acredito que eu consigo sair daqui e pôr em prática todo o meu conhecimento. Depois eu falava, não, é melhor não. Talvez eu não vou conseguir, talvez vai acontecer alguma coisa que não vai dar certo. Eram esses medos infundados. E por que desse medo? Não sei explicar. De onde que vinha esses medos, essas afrontas, assim. A gente é humano, né? Então essas coisas acontecem, foi bem o que você trouxe, né? A gente tem um processo de criação e de crenças que foram passadas, a gente herdou muita coisa e os nossos pais deram o que era melhor. Muitas críticas, às vezes as pessoas não entendem, né? Fala, pô, mas meu pai e a mãe me fez isso, fez aquilo. Eles só podiam dar o que eles sabiam, né? E tá tudo bem. Agora o importante é como a gente adulto agora pode resolver a partir, por isso que eu falei, tem que decidir resolver, porque a gente vai, eu vou falar sobre isso aqui, é aquela história, né? Vou perguntar como você me conheceu, né? Mas aí depois a gente entra de como foi durante a mentoria, porque não é só flores. A gente às vezes vai ter que mexer em crenças, a gente mexe em coisas profundas, né? Mas isso eu vou deixar um pouquinho pra frente. Aí eu queria te perguntar como que você me conheceu, o pessoal saber de onde você me conheceu, né? E depois a segunda pergunta é como que você se sentiu, né? Ou o que você viu que o Léo poderia te ajudar nesse processo? Porque é legal que você colocou. Ué, será que isso dá mesmo? Será que... E aqui a gente está falando de realidade, a gente vai falar a verdade, não hipóteses ou ilusões. Então, como você me conheceu? Eu sou casada com seu amigo de infância. Eu não, ele já tinha falado sobre é, esse treinamento que você fornecia O que ele fez? e que ele fez. E a gente começou a conversar sobre isso. Ele começou a falar: olha, identifiquei isso, identifiquei que as qualidades que eu não tinha, eu não conseguia enxergar. Consegui identificar que eu tinha mais de uma qualidade. Várias, né? Ele tem Ele várias, às achava vezes que não não sabia. tinha, ele falava que não tinha. E aí ele foi falando, olha, isso me ajudou nessa parte
pessoa, e foi explicando como que foi a experiência dele. Ele não se aprofundou, né? E aí foi quando, acho que foi no dia um dia depois, após o meu casamento, foi no dia do casamento, eu conversei com você e você apresentou esse trabalho e a forma que iria ser conduzido tudo isso, Uhum. né? E como eu já tinha a experiência do meu esposo, falei, eu vou tentar. Como eu falei, eu fiquei meio insegura. Falei, será que isso realmente vai dar certo? Mas ele já teve uma pessoa que fez e que falou que sim. Então eu falei, então isso vai me ajudar a desbloquear os medos que eu tenho e alguns que eu nem sabia que tinha, na verdade, né? Fez com que eu também olhasse mais para mim, fez com que eu identificasse o que me atrapalhava. E ali, bem de forma superficial, no primeiro momento, você me falou: olha, vai te ajudar nisso, nisso, nisso. Só que aí, quando eu comecei a ter contato, eu vi que era importante, que era sério, que ia me ajudar muito. E me ajudou bastante, né? Ah, que bom. E Lídia, eu lembrei aqui, foi na verdade no dia do seu casamento que a gente conversou. Eu acho que foi. Foi, a gente estava para receber os convidados, e aí a É gente tinha verdade. chegado primeiro na casa de vocês, onde ia ser É uma verdade. festa. E aí você do nada começou a bater um papo comigo, e aí falou algumas coisas, aí eu falei, Lídia, tem a mentoria, que é assim, assim, assim. Aí você falou, nossa, Léo, putz, mas foi legal o que você falou, que você fez a mesma semblante. Não sei e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, hoje é o dia dessa celebração maravilhosa, vamos curtir ela. Vamos marcar vamos marcar uma sessão que a gente vai conversar sobre. E aí, se fizer sentido, você decide para continuar. Aí eu falei, abre a sua Foi agenda. exatamente isso. Eu falei, abre a sua agenda. Acho que não lembro o dia se a gente marcou uma Foi em quarta. fevereiro. Foi? Foi em Olha, viu? fevereiro que eu iniciei. Por isso que eu sei que vai fazer 2 anos, ou já fez. Foi no início de Ah, fevereiro. Eu acredito que que legal. nós começamos depois do dia 10, depois do dia 10, dia 14, assim. Então, nós Aí, marcamos nosso sessão. primeiro encontro virtual, sessão ainda para É. iniciar. Aí, beleza. Aí tá bom. Olha que interessante. Aí você foi, mesmo você conhecendo, né? Que o que eu gosto de falar, né? Porque aqui a gente fala a gente busca sempre falar a verdade. A gente sempre, que nem na sessão a gente fazia, né? Não é a verdade do Léo, não é a verdade da Lid, a gente vai buscar uma verdade maior que vai fazer total sentido, né? Lembra que a gente falava isso? Se não fizer sentido, a gente vai buscar essa verdade até mesmo dentro da sessão, né? A gente fazia isso. Então, o legal é que a mentoria, ela surgiu, até falando um pouquinho do meu método, ele só surgiu porque os meus amigos de infância, não foram todos, eu estava hoje lembrando, falei, mas eu tenho muitos amigos de infância, mas não foram todos que fizeram, mas todos que fizeram comigo são os empreendedores. Que de... Verdade, né? todos que fizeram comigo são empreendedores. O Lê, Heraldinho, César, você, a Lê, a minha esposa, que na época Nossa, era minha namorada, todos são empreendedores. E eu não entendia, eu falei, por quê? Né? E eu falei, mas eu tenho tanto amigo de infância, hoje me veio isso, Lid, pra você ter noção. Quando eu estava entrando no escritório, eu falei, mas não tenho só esses amigos de infância, eu tenho muito mais. Aí eu falei, o que tem em comum? Todos são empreendedores. Eu falei, que legal. Até eu agora tive a oportunidade de falar isso. Aí tá, recapitulando aqui, voltando, abri esse parênteses, fechando ele. Aí, você já tinha experiência do Lê, a gente é próximo, lógico, né? O Lê é meu irmão de consideração, então você é minha cunhada. E aí, a gente conversou no seu casamento, mas mesmo assim veio aquela dúvida. E a gente foi na sessão, vou chamar de sessão estratégica, né? Ou de diagnóstico, sei lá, o que quiserem colocar. Para saber se você ia decidir ou não, porque é uma decisão sua. Naquele momento, o que te fez decidir que falar, não, beleza, então eu vou fazer a mentoria? O que será que a gente trocou? O que fez sentido para você, para decidir em fazer a mentoria? Era o sofrimento que eu já estava passando neste local que eu trabalhava, eu lembro. Agora você veio puxando algumas coisas, eu comecei a memória começou a Vou voltar. apresentar alguns. Eu lembro que eu já estava por aqui, Entendi. né? Eu já estava muito chateada com muita coisa que estava acontecendo. E aí eu lembro que isso já estava me causando uma certa dor.
Que dor que tava? Se você se permitir, fica à vontade para falar, tá? Se você quiser. Era uma. Eu não consigo explicar assim, exteriorizar assim de uma forma para explicar, assim, mas era um sofrimento. Já estava em um nível que não estava legal. Eu já estava sofrendo. Era horrível ter que sair e ir todos os dias, estar lá e ter contato com pessoas que falavam, olha, lá fora é difícil, tá? Olha, você não vai conseguir, você não é capaz, você não pode nem se considerar advogada, porque isso Nossa. eu ouvi. Eu lembro que nós trabalhamos isso também na mentoria. É, você não é nem advogada ainda. E eu sabia que eu tinha um conhecimento suficiente para trabalhar aqui fora, que eu digo quando eu falo aqui, é aqui fora. Mas isso já estava me incomodando demais. Eu já estava até. Eu lembro que eu até me emocionei, até contando para você muitas coisas que eu já estava passando, porque eu já estava estressadíssima lá. O ambiente não me cabia mais. Mas eu não conseguia identificar por que eu não conseguia sair. Por que eu não conseguia desgrudar daquilo? Já que tinha um sofrimento, já que não estava mais legal, já que estava atrapalhando até a minha parte emocional. Por que não saía? Por que não sai? E eu lembro que eu só consegui identificar isso com a mentoria. E isso me ajudou muito. Foi isso que. E aí foram passando as sessões, e aí foi dando aqueles estralos assim, não, agora eu consigo, agora é possível. Né? E aí eu consegui, mas era a dor que eu tinha e já causava ali aquele sofrimento, eu não quero mais isso, eu já estava fazendo algo forçado, que isso também é trabalhado. Então, nada de forçado, nada de forçar a barra. E eu já estava fazendo isso comigo, a violência comigo. Então, tudo isso eu consegui identificar. E engraçado que às vezes eu me pego aqui aplicando bastante coisas, assim, bastante coisa aqui no dia a dia. É, e algumas coisas eu até consigo ajudar minha filha a conciliar até nessa parte, Que né? maravilhoso. Consigo ajudar ela em algumas coisas, assim. E principalmente da Verdade Liberta, que eu lembrei na hora que a gente estava falando, que era muito falado isso nas nossas mentorias. A verdade liberta. A verdade liberta. E isso ecoa até hoje, né? Nossa, De verdade. que benção. Eu vivo falando isso. É, era uma frase que já existia, porém eu não prestava atenção nessa frase, não dava bola para essa frase. E tudo que eu faço, que as pessoas perguntam, eu falo, gente, a verdade liberta. É dizer a verdade, não tem segredo, diga a verdade é uma só. E ela vai te libertar, você não precisa ficar sofrendo, ela te liberta. E eu sempre lembro, e tem coisas que às vezes eu estou conversando com o meu esposo, e às vezes vem alguma coisa e fala, olha, isso daqui o Léo ensinou. E eu acredito que ele ensinou para você também. Isso aí tinha na mentoria. E aí ele fala, é verdade. Muitas coisas a gente vai falando assim, olha, isso daqui eu aprendi lá. Isso daí eu consigo aplicar hoje porque consegui pegar lá. E é legal, né? Porque a verdade ela liberta e a verdade ela pode abrir o potencial pra gente reaprender o que a gente aprendeu. E aí vira aquele alto desafio do estado de não saber, né? Hoje vocês como casal conseguem no relacionamento entrar nesse estado e aprender juntos. Sim. E aí descobre um novo, né? Aí não é a verdade da Lid, não é a verdade do Lê. É a verdade maior que aparece pra vocês dois, né? E às vezes nós compartilhamos alguns desafios, assim, Fantástico. que ele fala, olha, esse desafio aqui foi difícil. Ele ainda fala, isso aqui foi difícil. Esse foi difícil de ser feito, de ser Ah, colocado em. dos altos desafios, que legal. Ele fala, eu falo, olha, para mim foi difícil. Aí eu falo para ele, para mim foi difícil esse alto desafio aqui, esse alto desafio aqui. Aí às vezes vem algum pensamento que eu falo, opa, autossabotagem, vamos parar, já dou uma brecada, opa, vamos, já recalcula a rota. E Perfeito. aí ele também comenta algumas coisas. A gente conversa às vezes sobre alguma coisa que traz lembrança aí dos altos desafios. Que fantástico. E Lid, aquela história, né? Aí você entrou na mentoria. Pegando Sim, essa linha do tempo, a gente falou lá do começo, do que você foi, do como você decidiu.
Aí, como foi para você depois que você entrou na mentoria? Porque eu gosto de trazer o senso da realidade para as pessoas, né? Eu vejo que às vezes as pessoas acreditam em mudanças por vara de mágica. Maria Mágica. Varinha mágica. Na minha época, que eu sou um pouco mais velho, né, os cabelos brancos aqui, era pó de pirim-pim-pim. Aí depois era abacadabra, né? Que tipo, vai fazer isso e vai sumir. Então eu gosto de trazer esse senso da realidade. Aí como foi? Você entrou na mentoria e como foi caminhar na mentoria? Como você se sentiu durante a mentoria? E pode trazer assim também, quais foram as dificuldades durante a mentoria? Porque é o que eu falei um pouquinho anteriormente, né? Que eu falei que ia guardar pra cá. Porque fazer a mentoria, por isso que ela não é para todo mundo. Ela precisa ser para quem decide fazer a mentoria. Porque tem que estar aberto, né? Então, como é que você se sentiu na mentoria, durante a mentoria? Olha, muita coisa eu já conseguia aplicar. Algumas coisas eu tinha dificuldade, Uhum. mas já estava me ajudando muito. E eu adorava o dia de mentoria. Eu adorava, eu adorava. Era, era algo muito legal para mim, assim. E foi meio que abrindo algumas coisas aqui, dentro da cabeça, que algumas coisas eu não entendia, foi me fazendo me sentir mais segura, mais tranquila. Consegui afastar algumas coisas aí, alguns medos, que é o que eu sempre relatei. Alguns altos desafios para mim foram um pouquinho mais complicadinho, mas depois as coisas foram se adaptando e até chegar ao normal, até chegar à normalidade automática. Então, isso me trouxe muita segurança, tranquilidade também, porque não é nada forçado, é tudo muito natural, né? Não tem nada de obrigatoriedade, isso é obrigatório. Olha, isso aqui tem um desafio, você é obrigada. Quer dizer, não, não existe isso. Então, olha, eu sei que eu gostava muito. Dia de mentoria eu gostava muito. Dia de sessão assim eu adorava. Legal, né? Porque assim, eu provoco um certo desconforto, que eu chamo de desconforto evolutivo, mas é um desconforto evolutivo que respeita, né? Por isso que a gente trabalha a tríade do sucesso, verdade, diálogo e respeito. Tanto que a gente, alguns altos desafios é sempre idoso, né? Isso aqui de 0 a 10, tá entre 6 e 8, dá pra fazer? Dá pra fazer. Porque dessa forma, e fora todos os assuntos que a gente trocava, né, mais profundos dentro da mentoria, vai ajudando exatamente nessa construção que você está trazendo, né? Você vai se tornando uma nova versão, né? Por camada, né? Isso, Não porque é forçado, né? eu tinha algumas manias também, né? Importante frisar, tinha algumas manias. Eu lembro, teve um exemplo que você falou, a gente tem que estar focado no momento que está acontecendo ali. Porque às vezes eu estava andando na rua e eu lembro disso que eu comentei. Eu estava andando na rua, minha cabeça estava longe. Eu não conseguia prestar atenção. Se alguém chegasse perto de mim, eu não ia perceber. Eu não ia perceber se eu estava em perigo ou em alguma situação ali difícil. Eu, e aí até que você falou, olha, comece a observar o que está acontecendo, foge, tira um pouquinho disso, né? E eu comecei a observar. Então, até na hora de comer, teve uma vez que eu comecei a conversar e pensar em outras coisas, eu estava comendo, e aí eu olhei e falei, nossa, eu estou comendo a comida que eu gosto, e eu não senti o gosto porque a minha cabeça estava longe, acabou aqui, e eu não consegui, nem lembro do gosto, nem percebi que acabou. Aí eu comecei a me policiar em relação a isso. Então parei de estou aqui, eu estou aqui. Nada de levar o pensamento que eu tinha essa mania, esse vício de sair andando na rua, pensamento, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, quando eu voltar. Não, as coisas mudaram. E agora, se eu estou aceitada aqui para trabalhar, é para trabalhar. Depois as outras coisas eu consigo, vai ter um momento de resolver, vai ter um momento exato de ver isso. Nessa Excelente. parte eu consegui me policiar também, que foi algo que me ajudou bastante. A gente trabalha três pilares, né, na mentoria, né? Que é autoconhecimento, relacionamento e vendas, né? E esse pilar que você está me trazendo, então, é de se autoconhecer a Lidiane?
exatamente. Eu não, eu não sabia que eu não me conhecia. Me trouxe assim, é meio, não sei se é um exemplo, mas é como se tivesse me colocado de frente para mim, como se eu tivesse sentado e me observando ali. Aí eu consegui enxergar mais. Me perdoo mais também, Que lindo. porque eu tinha uma cobrança excessiva em cima de mim. Eu achava que tudo, o mundo, a culpa de tudo, a culpa do mundo era minha. Tinha essa coisa comigo também. Tudo é culpa minha. Eu me cobrava demais. Eu não me perdoava. E nós também chegamos, acho que em algum momento, a falar sobre o perdão. E alguns momentos na mentoria trouxe alguns gatilhos que eu comecei a falar, não, eu preciso realmente me perdoar e oferecer o perdão. E aí isso também foi trabalhando muito, porque hoje no dia a dia eu consigo aplicar com mais facilidade em tudo. Porque como eu te falei, começa a entrar de forma automática. Vira um estilo de vida, né? Isso. É de forma automática. Não é uma forma meio que, ai, meio robozinho, deixa eu fazer, porque não, é de forma Não automática. é porque Quando o eu Léo vejo, eu já falou, né? Não tem nada de o Léo não, falou. não, é automático. Eu falei isso para uma colega que ela estava passando, ela está trabalhando no mesmo lugar que eu consegui sair, e ela passa pelos mesmos abusos, é, os mesmos assédios que eu passava, que era o assédio moral. Ela passa também, e eu ainda comentei com ela, olha, tem a mentoria eu indico, porque me trouxe várias portinhas que eu não conhecia ali na minha vida. Eu consegui abrir todas e consegui identificar onde que estavam os medos, o comportamento que me autossabotava, os bloqueios que eu precisava trabalhar, o que eu precisava aperfeiçoar. Então, sempre falei isso com ela e ela se interessou. Eu lembro que ela falou, eu quero fazer. Eu falei, é muito legal. Eu Muito bom. comentei, porque eu falei, você está passando pelo mesmo que eu passei. E a intenção de gravar os depoimentos com os meus mentorandos, na verdade, era uma autossabotagem do Léo não gravar as coisas. Porque quando a gente reprime as coisas, eu sou um mentor que eu não sou perfeito. A gente é humano, graças a Deus. E aí o importante é que se a gente se permitir a sempre, como a gente está nesse pilar do conhecimento, a gente vai se autoconhecendo cada vez mais. Então, eu não ensino o método e não aplico, eu vivo o método o tempo todo. E aí, uma coisa que estava bem consciente, a autossabotagem do Léo era não divulgar o talento dele para os outros por causa de crenças lá atrás. De não acreditar em si, de achar que não merecia as coisas. Então, eu estou sempre auto-refinando tudo que eu aprendo em teoria, com mentores, eu tenho mentores também, né? Porque às vezes a gente, preso na situação, a gente não consegue ver. Então, a presunção de um mentor é se ele achou que ele chegou no topo. Aí ele cai. Nossa, é, é, eu acho importante você gravar com cada um, até mesmo para que você consiga enxergar o seu trabalho. Você utiliza ferramentas que ajudam muito, né? Que ajudam e que vai ajudar muita gente. Eu acredito que vai alcançar o maior número de pessoas possíveis e que você vai conseguir ajudar várias outras pessoas, mas que me ajudou muito, ajudou meu esposo, ajudou outras pessoas também. E é importante você assistir e rever e ver o quanto você fez a diferença. Obrigado. Faz a diferença, né? Que bom, isso é maravilhoso ouvir. E isso como a gente tem uma conexão também, a gente busca dentro da mentoria, né? Respeitando a religiosidade de cada um. Quando a gente fala de conexão, né, de autoconhecimento, a gente volta muito para a fonte, né? Porque é amar a Deus, depois a mim e depois o próximo. Uma das coisas que a gente trabalha na mentoria. E você leu aqui uma oração que eu fiz antes aqui. Antes de começar a gravar contigo, eu falei, Senhor, que essa mentoria, essa jornada do depoimento da mentoria da Lid, do alto sucesso dela,
que possa servir para nós dois. Para mim, para ver o trabalho, né, que eu faço, para a Lid, para ela poder revisitar tudo que ela se transformou e se permitiu ser essa nova Lid que está sempre se Sim, renovando, e para pessoas que querem e precisam da mentoria. Então, obrigado por falar isso, me lembrou a oração que eu fiz aqui. E a gente falou um pouquinho do autoconhecimento sim. e dos relacionamentos. Como é que a mentoria te ajudou na mudança dos relacionamentos? E relacionamentos às vezes a gente não entende que é com Deus ou com algo maior, depois conosco e com as pessoas, né? Ah, sim. Meu relacionamento com Deus eu já tinha essa conexão com Deus, é que eu não sabia se podia citar Não, essa aqui é parte a minha, e verdade, por né? isso eu não comentei nada. Eu não Aqui é a sabia verdade. se podia citar. Mas eu já tinha uma conexão muito forte com Deus, que com as pessoas, e só comigo que era difícil a conexão. Porque é importante, agora eu lembrei na mentoria, você falava, mas você falou do fulano, você falou do ciclano, você falou da sua filha, e de você? Eu tô perguntando de você. E eu não percebia que eu me excluía, que eu não tinha essa conexão tão forte comigo. Eu falei, meu Deus. E às vezes eu me pego falando, não, eu tô falando, não, opa, vou parar. Eu tenho que me reconectar, recalcular a rota e falar, não, peraí, conexão que eu tenho comigo. Então, primeiro Deus, depois a Legiane, depois os outros. Até mesmo para conseguir ajudar o outro, que nós conversamos sobre isso, eu preciso estar bem. Eu não vou conseguir ser uma boa mãe se eu não estiver bem comigo. Eu não vou conseguir ser uma boa filha, uma boa esposa, se primeiro eu não estiver bem comigo. E essa relação, logicamente, que melhorou em todos os aspectos, e eu consegui melhorar, me enxergar, né? Ter um pouquinho mais de conexão comigo. Eu tinha essa dificuldade. Eu olhava muito para o outro, o outro, o outro. A Lidiane pode vir depois. E como é isso agora para você, Lid? Não, agora as coisas mudaram. E eu falo isso para minha filha, é muito engraçado. Eu vou corrigindo ela. Falo, olha, você falou do fulano, você trouxe do ciclano, você prioriza a fulana, você prioriza o fulano, só que é o seguinte, e você? Você é mais importante que o fulano? É você, é Deus, depois você, depois os outros, né? E aí ela tá entendendo. Então, eu consigo até ajudar a minha filha nesse Que sentido. E benção, que algumas pessoas eu maravilhoso. falo, olha, primeiro Deus, depois vem você, depois os outros. Que maravilha, Lid. Melhorou muito. E como é hoje a Lid falar isso pra Lid? Maravilhoso, é sensacional, assim. Eu olho, eu às vezes faço essa linha do tempo, eu fico pensando, às vezes eu estou trabalhando, aí eu trabalho até um certo horário, depois eu paro e fico lembrando algumas coisas e tudo, e eu falo, nossa, como muita coisa mudou, como eu não sou mais a Lidiane de 2 anos atrás, nem de um ano atrás, como muita coisa mudou. Eu achava que eu não era capaz, e por não achar que eu não era capaz, até para vender o meu trabalho eu tinha dificuldade. Não sei se é já esse ponto que chega. É o ponto que tem que chegar. A gente brinca, é o divino que Então, conduz, né? Como na sessão aqui também é, então é a mesma coisa. E aí eu vou te fazer essa pergunta. A gente falou de autoconhecimento, que é uma conexão maior, e aí você e depois o outro, que já vai para relacionamento, né? Porque tá tudo concatenado, perfeitamente alinhado. E vendas. vendas. Como é que é isso para você? Advogado também tem que vender. É, advogado também vende. Na faculdade isso não ensinam isso pra gente. Então, trabalhar de forma autônoma, você tem que saber vender, você tem que aprender a vender. E por não confiar em mim, eu falo, não, eu tenho conhecimento, mas e se não der certo? E se. Eu tinha dificuldade de vender o meu trabalho, eu tinha dificuldade de precificar o meu trabalho. Eu tinha medo de cobrar o valor justo. O valor justo era X, mas eu tinha medo.
Eu achava que não, que talvez eu nem tinha tanta capacidade assim. Será que eu tenho tanta capacidade assim para precificar nesse valor aqui, que é o valor justo? Será que é justo cobrar isso? Será que eu estou sendo justa comigo, com o meu trabalho e com o outro? Tinha essa dificuldade de vender, de conversar com o cliente e explicar para ele quanto o meu trabalho iria ajudar a solucionar o problema que ele apresentou. Eu tinha essa dificuldade. Mudou. O cenário mudou. É o que a gente Hoje não falava, tem. né? É preço versus valor. Uma vez a gente fez na mentoria, lembra? Isso, exatamente. Sempre antes de iniciar qualquer que seja a reunião, não importa o cliente, eu sempre falo, não, o meu valor, e o preço tem o valor do trabalho, né? E eu sempre trago isso para o cliente, então eu mostro por que eu estou cobrando aquilo, por que o meu trabalho vai ser daquela forma e vai ser cobrado e conduzido daquela forma. Muito E bom, tem Lid. dado muito certo, Tá né? vendendo Eu muito bem, consigo, né? eu falo a verdade, eu não engano, não fico com aquela enganação, trazendo uma fantasia, vendendo uma fantasia. Olha, vai dar certo, a gente vai ganhar essa ação, vai ser um sucesso e você vai receber uma bolada. Não, eu trago a realidade. Olha, é isso, corre esse risco, a verdade. Sempre trago a verdade, ó, eu preciso falar a verdade para você. Eu não sou santo que faz milagre. Tem coisas que nós dependemos somente do judiciário, tem coisas que é só com Deus. E assim é que funciona. O meu trabalho, eu posso garantir o meu trabalho, Muito bom. tá? Eu não posso garantir o trabalho do juiz, do judiciário, sempre explico dessa forma. Aí o rosto, a feição ali, a fisionomia que já está meio assim, já vai, Muda, né? já até o comportamento, até o jeito de sentar, a pessoa já vai, opa, já vai tendo aquela confiança comigo. E sempre consigo, sempre dá certo. E assim eu consigo fazer aí as minhas vendas, porque advogar também é vender. Muito bom, Lid. Muito bom. E isso é uma dor muito de advogado, de outros empreendedores, né? De não saber fazer uma construção de preço, fazer uma apresentação para o cliente, valorar o seu serviço, explicar e às vezes ficar com medo de não receber o sim ou não do cliente, né? Era essa a minha preocupação, porque às vezes eu falava, mas se eu cobrar o valor justo, ele vai embora. Então eu vou cobrar aqui um pouquinho mais baixo. Só que quem sofria com isso depois era eu. É a thread do fracasso, né? Mentira, ganância, violência. Acabava se violentando, né? E mentira, E mas onde é a mentira aqui? Mentira de não falar o seu valor. exatamente. E aí agora isso foi completamente, isso daí eu posso dizer foi completamente eliminado. Então não tem mais medo de passar o valor justo. Eu explico, eu cobro esse valor por causa disso, 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 e vou colocando tudo. E aí não tem mais medo de vender. Não, não Na tem mais verdade, medo. na verdade agora se tornou um prazer vender, né, Lid? Sim, Porque é a sua sim, proposta, é o seu serviço, né? É a sua missão, né? isso, exatamente. Que maravilha. Tinha o medo e agora acabou isso. Agora eu falo é o valor justo. Se o cliente fala, e deixo claro, olha, você tem liberdade para procurar um outro profissional, para verificar, porque às vezes eu percebo que eles estão atrás de preços mais barato. Então eu falo, olha, comigo eu trabalho assim, ah, mas o outro falou que consegue resolver isso e cobrando tal forma. Eu falei, então, mas eu, Lidiane, trabalho dessa forma, tá? Eu vou ter aqui uma dificuldade para resolver este problema e vou explicando. Então, o valor é esse, é o valor justo. E aí a grande maioria entende E fecha. e fecha, e aqueles que sabem que vale. E depois eu peço feedback igual você está fazendo, eu peço feedback quando finaliza o processo. Eu sempre peço para eles avaliar aí, sempre vem feedback assim muito bom, sempre me elogiando, sempre falando do meu trabalho, que é maravilhoso.
Então a tríade de sucesso também funciona nas vendas. Funciona. Funciona porque não tem como separar a Lidiane advogada, a Lidiane mãe, a Lidiane que tem que vender. Não tem como separar, eu sou uma só. E eu achava que tinha como. Eu acreditava. Mas não, eu tenho que separar as coisas. Não, eu sou uma só. A Lidiane que está aqui vendendo, é a Lidiane que é mãe, a Lidiane que já foi funcionária um dia. Muito bom. É aquele caminho que a gente falava de integração, né? Quando a Sim. gente se torna íntegro nas nossas falas, nas nossas ações, a gente integra o nosso ser, né? Os personagens, às vezes a gente acreditou, né? E tudo que a gente falou aqui também, de criação, de estudo, de escola, de faculdade, de MBA, do que for, a gente vai se colocando em caixinhas, né? E a Isso. gente acha que, tipo, peraí, eu vou abrir essa porta aqui, sair do meu escritório eu tenho que ser o Léo, que é marido, que é padrasto. Não. Eu achava que dava. Aí eu saio dessa, vou pro jiu-jitsu. Então lá no jiu-jitsu eu tenho que ser outro Léo. Aí, não, eu tenho que ser o Léo. A Lidiane tem que ser a Lidiane. Eu sei que às A vezes para as pessoas que de essência. repente estão escutando isso, existe um meio de você ser a sua essência. A essência. Não tem como. Lidiane que está aqui de frente aqui com o Léo, é a mesma Lidiane que vende o trabalho dela, é a mesma Lidiane em audiência, é a mesma Lidiane quando está com a filha, é a mesma Lidiane quando está com o marido, Que maravilhoso. é a mesma Lidiane com os amigos, não muda, não tem como mudar. Eu acreditava que dava. De verdade, fielmente, assim, eu falei, dá para mudar sim, existe. Mas como assim que dá para mudar? Depois eu percebi, não dá, é a essência. É a essência. Você me recordou uma vez que a gente conversou lá no comecinho, nas primeiras, na primeira ou na segunda sessão, que você falou assim, mas Léo, como é que eu posso ser assim aqui, lá na empresa onde está tudo assim? Eu falei, dá, calma. A gente vai desenvolver em cada sessão, você vai se lapidar, você vai se tornar assim. Aí você às vezes fazia assim, aí o corpo ia até pra trás. Eu falava, lembra que eu falava assim, tá bom, Léo. Eu falei, ó, o corpo até foi pra trás. Eu falei, calma, se permita, respira. Agora vamos de novo, aí a gente voltar pros conteúdos da Sim, sessão, né? Então, existe um método que dá pra ser você mesmo. existe. Que maravilhoso. É possível. E Lid, colocando marcos assim, né? Só pra exemplificar, porque tá aqui no meu. A gente já tá no final já aqui, mas tem Sim. aqui no roteirinho, que o roteiro a gente também rasgou. O roteiro, e eu ensino a vender assim, né? Sabe o roteiro que a gente tem? Vai lá, esquece e seja você, Sim, né? exatamente. E funciona ou não funciona, Lid? Vender assim? Funciona. Funciona. Porque é aquela história, né? Eu tenho, a partir do momento que a gente entende que vender é servir, aí volta a amar a Deus, amar a mim e ao próximo. Mas como assim vendas isso? Porque se eu pegar toda da fonte e aí tiver completo, eu vou poder transbordar para o meu cliente. É verdade. Porque aí, Isso é né? Porque aí o cliente vai transbordar para mim e a gente vai encontrar qual o caminho da solução. É simples? É simples, mas não é fácil. Por causa dessa desconstrução do passado. exatamente. Porque quando eu cheguei na mentoria, eu cheguei trazendo muita crença limitante. Muitas palavras, muitas frases que eu ouvi durante a infância, durante a adolescência, quando eu fui entrando na fase adulta. Então, eu fui construída de uma forma, doutrinada de uma forma dentro da minha casa, e a dificuldade de ir soltando essas crenças. Que eu trazia muito ali, eu apresentava bastante para você. Olha, mas meu pai me falava isso, isso, isso. A minha mãe falava ao contrário, ela era o oposto, falava isso, isso, isso. E qual lado que eu abraçava era o lado que não era muito bom, que era onde ia colocando essas crenças em mim. Então, meu pai, ele falava assim que não importava como que estava o local que eu trabalhava, eu tinha segurança. Olha, você está registrada.
Por que que, então, o trabalho, para ser considerado trabalho, tinha que estar registrado? E isso, às vezes, ecoava na minha cabeça. Eu vou sair daqui, mas eu vou perder a segurança. Só que, na verdade, não existe essa segurança. Nunca existiu. Ela era fictícia. Só que meu pai construiu na minha cabeça que a segurança era dentro de um trabalho, não importa o que acontecia lá. Você está registrada? Tem um salário? Não importa. Você tem que estar registrado, você tem que ter um registro na carteira. E a minha mãe era o oposto. Nunca dependa de nada, nunca dependa disso ou daquilo, construa o seu, faça o seu. Né? Mas dentro daquilo, sem prejudicar ninguém, sem lesar as pessoas, sem enganar. E eu trago isso hoje. Mudou muito. Eu lembro que eu trouxe muita crença Eu limitante. lembrei da palavra que você usou, né? E quer dizer, né? Vou só fazer um parênteses aqui. Pra quem de repente, sei lá, caiu nessa parte só. Sim, Aqui a gente não tá julgando os nossos pais, aqui a gente não tá colocando, a gente tá só relatando a verdade, porque isso no nosso país é até difícil se dizer. É difícil eu poder olhar e falar assim, poxa, meu pai aqui trouxe algo que não serve para mim seguir. E, e aqui, eu como mentor, eu trago todo o contexto em si, sem julgamento, né? Porque na sessão a gente não é um lugar de julgamento, é um lugar de respeito, de sigilo, muitas vezes, na verdade sempre. Só quando os mentorandos querem falar, e aí, como num depoimento, como a Lid está trazendo, de forma respeitosa. Porque a gente tem que entender, e às vezes eu trago isso de conteúdo, às vezes numa sessão, que é assim, ah, mas você tá fazendo isso? Aí uma pessoa uma vez falou assim pra mim, um mentorando, mas você tem que entender, Léo, que eu aprendi assim, assim, assim. Eu falei, perfeito, e tá nossa. tudo bem. Eu falei, não, Léo, eu não tô bravo com você. Eu falei, eu sei, tá tudo bem, pode ficar bravo comigo. Aqui é o lugar que você pode ficar bravo. Aí eu falei assim, deixa eu só falar uma coisa pra você. Você me permite? Claro, você é meu mentor, pode falar. Eu falei, então tá bom, ó, deixa eu te falar uma coisa. O que seu pai e sua mãe trouxe, tem mais. Eles aprenderam há mais de 100 anos. Ué? Não, eu vou falar assim: você tem avô e avó? Sim. Tem bisavô? Então foi tudo isso herdado. Se a gente for fazer uma soma aqui, dá mais de 200 anos. E o que você está querendo replicar agora não faz mais sentido. Honra eles. Como? Agradeça o que eles fizeram. E eles estão te fazendo para te proteger. Que nem eu lembro do que seu pai trouxe, a palavra era fichado, lembra? Fechado. Mas tem que ser fechado. E, gente, a gente está falando de um contexto na época dos nossos pais que era maravilhoso ser fichado. Era a Era cabeça dele. segurança e tá tudo bem. Então, ó, o amor que seu pai tinha era te passar que tem que ser fechado e tá tudo bem. Como o amor que a sua mãe tinha, já a mulher já, sempre é brincadeiras à parte aqui, mas a mulher sempre é mais evoluída nesse sentido, que é falar, não, vai lá, desbrava, tal. E poderia ser invertido, né? Porque às vezes a mãe aprendeu com o pai e aí vice-versa, aqui não tem esse contexto. Mas só para entender e aí se poder servir de conteúdo para quem tá vendo, respeite seu pai e sua mãe, entenda que o que eles trouxeram é o melhor, mas existe como você viver a sua jornada. Tem como tirar um pouquinho daquilo que hoje, no mundo de hoje, não, talvez não sirva. Não dá para ser aplicado. Naquela época dele, sim, e eu compreendo tudo. Eu entendo como que era, porque para o meu pai era o máximo ser fichado. Nossa, olha isso daqui, era quase enquadrar a carteira de trabalho na Porque era uma parede. vitória naquele contexto. E para ele aquilo era maravilhoso. Então, quando você perdia o trabalho fechado e ia para a parte autônoma, isso não era considerado um trabalho. Hoje ele mudou um pouquinho. Hoje ele sabe que eu trabalho para o pai, eu trabalho para mim. Não, e depois Se eu das vendas, trabalhar, né? Depois de ver as vendas e você falar pra ele falar, é bom, hein? né? sim, porque ele foi me perguntar a respeito de um trabalho, quanto que ficava. Eu falei, pai, o justo nesse tipo de trabalho que a pessoa está te perguntando, fala para conversar comigo, mas é X. Ele, nossa, você cobra tudo isso? Eu falei, não é tudo isso, pai. Por isso que eu Tudo estou bem. dizendo, peça para a pessoa conversar comigo, que eu explico por que de ser desse valor. Que Porque maravilhoso. é este o valor. E Aí aí, até a família indica leads pra você vender hoje. Olha que maravilhoso. indica. E leads com respeito. Porque o lead vai vir com respeito se vier. Olha, minha filha vai lá, mas ela vai cobrar o justo. E ele vai falar do jeitinho dele. Ó, vai falar com ela porque ela vai cobrar o justo. Acabou.
é uma indicação com grande valor, porque bom, é maravilhoso ver isso, Lid. E aí eu quero, só para não me alongar aqui, Sim, queria te perguntar aqui quais foram os seus primeiros resultados que você falou assim, Léo, foi esse aqui. Tudo bem que você já trouxe tudo, muitos, né? mas que para você marcou assim, ó, meu primeiro resultado, ou pode ser minha primeira vitória, o que é da Lid. Porque A minha. aqui, desculpa Lid, perdão te Não cortar, pode falar. porque às vezes uma pessoa acha que vitória é agora suas vendas. Vitória melhorar o seu relacionamento com as pessoas, com a família, com todo mundo. Ou vitória é o autoconhecimento. Só que aqui é a jornada do alto sucesso da Lid. Então, qual para a Lid foi uma primeira vitória? Eu tive várias vitórias. A primeira vitória, o conhecer, o autoconhecimento mesmo. Essa foi o primeiro. Segunda vitória, a maior vitória, foi conseguir sair do círculo vicioso que era ficar naquele trabalho. Quando eu saí, eu lembrei da jornada. Falei, eu consegui, deu certo, eu consegui. E eu lembro que eu queria contar isso para você, mas eu não tive, eu não, com aquela correria de tudo, eu não consegui falar. Depois eu acho que eu comentei com você. E a terceira maior vitória foi colocar em prática tudo que eu aprendi, né? Eu vou colocando em prática, como eu te falei, de forma natural. E automático. Eu estou aplicando e ainda sempre vem a mentoria na cabeça. Olha, eu estou aplicando aquilo que eu aprendi lá. Que Daí legal. funciona assim, a insegurança que eu tinha de realmente não funcionar. Será que esse Léo vai conseguir me ajudar em alguma coisa? Será que ele. Quem é o Léo? Aí o Leandro foi me contar quem era o Léo. Eu falei, mas será que ele vai conseguir me ajudar em alguma coisa? Porque eu achava tão difícil tirar essas coisas que na minha cabeça já estavam entranhadas. Falei, será que ele vai conseguir? Eu acho que isso daqui não vai ser tão fácil. Porque eu acreditava naquilo. Era algo que eu acreditava. Então a vitória foi eu sair dessa mentoria, finalizar concluir, na verdade, a mentoria e iniciar essa parte na vida profissional e automaticamente na vida pessoal. E aí, as outras coisas que começaram a vir são consequências de tudo isso. Mas quem era o Léo? Eu não sabia quem era o Léo. Quem é esse Léo? Eu não conheço. E aí eu te conheci. E aí eu conheci o Léo amigo. Eu conheci o Léo profissional. Falei, mas será que ele vai conseguir? Não era desdém, pelo amor de Deus, não interprete dessa Não, forma. mas Não me sentindo superior, não é isso. não, Não é não é. desdém. É Será porque que ele vai eu era o conseguir? Léo, família, amigo, como você falou. Então Talvez sim. eu não ficava passando método pra todo mundo, senão ia ser o chato da família. Mas será que ele vai conseguir? Eu falei, ai, gente, tem a parte também do espelhamento que não foi citado, mas tem o espelhamento, as atitudes do outro que irrita. Não, mas pode falar o que você ia É falar? tudo isso que você trouxe também, que eu esqueci até de comentar, mas Pode assim, comentar. bem brevemente, Não, Lid, que aqui às vezes, o tempo é seu, tá, Lid? O tempo que aqui eu é não sei se seu. Não, pode falar tudo que vier no coração. É, porque eu lembro de algo que eu enxergo em você, o que na verdade não está em você, está em mim, né? Isso foi um grande aprendizado. Então eu tomo muito cuidado antes de falar com as pessoas, eu presto mais atenção, porque às vezes eu falo, opa, mas eu tô vendo isso, mas será que é dele mesmo ou isso é da Lidiane? que profundo isso, né? Será que isso daí, isso que está me irritando nele é dele ou é meu? Esse cliente que se comporta de tal maneira, será que é eu que estou interpretando dessa forma? O que é? E aí eu comecei a prestar atenção em muitas coisas, né? Essa parte do espelhamento. Acho que nós conversamos sobre essa parte do espelhamento. Eu lembro que nós falamos sobre isso. Eu lembro do exemplo, você me fez eu lembrar do exemplo que veio, né? Acho que veio um exemplo que é assim, ó. Lid,
quanto mais eu falo do. Acho que foi da Lê ou do Lê, sei lá. Quanto mais eu falo da Lê, mais você conhece o Léo ou a Lê? Foi Foi esse, mais né? ou menos isso. É. E aí a gente aprofundou em mais conteúdos, claro que eu não vou passar tudo aqui, porque senão a gente ia ficar um bom tempo de sessão aqui, que não é o propósito. Mas isso muda o jogo, né, Lid? É o conjunto, é tudo. Então, o processo, porque na verdade ele vem trabalhando várias portinhas ali da vida ali. Então, você entra um pouquinho na parte do autoconhecimento, já conseguimos identificar ali algumas coisas, agora vamos para a parte de relacionamento, já conseguimos identificar, agora vamos para a parte do vender, e aí aí você traz todas as ferramentas, apresentando todas as ferramentas, onde a gente percebe que é possível sim soltar algumas coisas que não serve mais e aplicar as ferramentas dessa mentoria de forma assim, sincera, de forma como que eu posso falar aplicar com a verdade e vai aplicando. Quando vê, já está de forma natural. Então, assim, as vitórias foram várias. O autoconhecimento, essa parte de saber aprender a vender, a conhecer a minha capacidade. Por quê? Porque as pessoas me procuram com problemas. Eu tô com problema nisso, eu tô com problema com o pai da minha filha, eu tô com problema com a casa que eu vou vender, eu tô com problema com o carro, eu tô com problema com o divórcio. E aí, qual que é a minha função? É resolver. Então eu falava, poxa, eu sou capaz, por que eu duvido tanto de mim? Então tudo isso ajudou muito, me ajudou demais, assim. Então essas ferramentas são aplicadas de forma automática e algumas coisas eu ainda estou aperfeiçoando, como eu te falei, mas acho que os pontos principais eu consegui demonstrar aqui, que mudou muito a cabeça, a forma de pensar, a forma de se posicionar, a forma até da abordagem com o cliente, né? Então eu vou sempre com essa verdade, trazer a verdade, mostrar para ele o que realmente é e a parte da venda. Eu acho que eu tive vários sucessos aí e ainda continuo alcançando aí. Estou aí me aventurando em um outro setor aí de vendas. Estou também aplicando. Que Estou legal. no início em um outro setor junto com a minha filha. Um outro E estou empreendimento, empreender em outra isso, área. E tá levando o conhecimento para lá. Porque ele agora é isso. seu, ele se tornou, é você. Isso. Então, as ferramentas, aí vou começar a aplicar nesse outro setor também, que não tem nada a ver com a advocacia. Que maravilhoso, Liz. E aquela história, né? Não precisa falar de valores financeiros, tá? Aqui. Mas, por exemplo, do valor que você ganhava lá pro valor que você ganha hoje é exponencialmente 3, 2, 10, quantas vezes já? Não Olha, precisa falar Léo, valor, não precisa falar valor. mas teve alguns casos aqui que eu sabia que eu conseguiria resolver bem rapidamente. 5 dias, 8 dias de trabalho, o caso mais recente, 8 dias de trabalho eu recebi, porque eu levava um mês lá. Eu levava 30 dias. Isso numa venda. Em uma venda só. E uma outra venda que eu fiz, eu recebi 2 vezes o valor. Eu trabalhei, só tive que fazer 3 coisas ali. Agora o mentor vai entrar aqui no chapéu. O só, não. Agora entrou o mentor aqui, tá? Porque é o seguinte, né? Quando a gente já se torna, que a mentoria ela trabalha para você ser, lembra que a gente falava? Sim. Ser para depois você fazer e depois ter. Como agora já é ser, a mente acha que só. É aquela história, né? Ah, o cara vai e aperta esse parafuso só. Ah, beleza. Só que ele tá apertando um parafuso de um avião que se ele não colocar a medida certa ali da pressão, não sei se falar isso quem tá vendo, se me desculpa que eu não sou técnico nisso, mas só que se ele não colocar a pressão certa, o avião lá em cima ele vai abrir.
Esse caso aí era um caso bem delicado e praticamente uma semana eu ganhei o Sim, valor que eu recebia lá. Então, não, é que são vários outros casos, né? sim, sim. Mas É só para mostrar, na verdade, essa exponencialidade de como você saiu no patamar e hoje pode ir 10, 20, 30 vezes mais. Quer dizer, agora o céu virou limite, né, Lid? sim, o que eu cobro é meu. Quando a gente trabalha para o outro, se entrar 100 mil, se entrar 200 mil, você vai receber o seu salário ali. Se o seu salário é R$ 500, é R$ 500. Não importa que esse mês a empresa vendeu 100 mil, 200 mil, aquilo ali. Agora, quando é pra gente, tem o carinho de fazer, eu faço o que eu gosto, carinho ali de fazer, eu faço com muito amor, usando muito o amor pelo trabalho que eu faço. E eu vibro com o sucesso. E tinha outra coisa também que eu. Desculpa, Fala. eu acho que vai ter Não, não, fugido, não. Fica à vontade, Lid. Nada foge. mas eu lembro que você falava, olha, de se presentear. Ah, é verdade. Então, quando eu consigo realizar algo com sucesso para os clientes, eu vibro e me dou um presente. Que Hoje eu tenho fantástico. direito a isso, porque eu consegui ajudar esse cliente. Olha, ele estava com a conta bloqueada e eu consegui, fiz a minha parte, consegui desbloquear aquela conta que tanto estava causando sofrimento e preocupação. Consegui desbloquear aquele carro que estava com problema. E quando eles começam a falar obrigado, obrigado, doutor, eu vibro, eu falo, olha, consegui. E sempre que cai a decisão na minha mão, eu falo, nossa, consegui. Que Começo a maravilha. gritar igual uma doida aqui no meu escritório, aqui eu começo a gritar Que maravilhoso, Lid. e me presenteio sempre com alguma coisa, assim, quando eu consigo. Ó, vou fazer um paralelo aqui, né? Vou voltar pro passado porque acho que é o contrário aí, né? Então o passado seria desse lado aqui pra você, né? Então, lá no passado, ali de lá fazendo a profissão dela, que ainda escutava que não era a profissão, só que já era, gente, já tinha o B tudo certinho. E aí falava assim: "Não, você nem é o que você é". E aí, mesmo assim, fazia o trabalho com excelência, do jeito que você fazia, mesmo em sofrimento. E aí hoje faz com amor o mesmo trabalho, só que agora com amor, dando o seu melhor, servindo os seus clientes e se presenteando. Que transformação, hein, Lidy? Sim, recebi proposta para retornar. Imagina. Lembra que a gente falava isso que ia acontecer, né? O contato, eu recebi o contato, olha, se quiser voltar, volte. E aí eu falo, não, E não vai querer quero. até pagar mais, mas não importa. Não, e hoje eu faço. E o aprendizado aqui está sendo enorme. Cada caso, eu achava que os advogados, depois que vira advogado, ele vai saber realizar tudo, vai saber fazer tudo. Não vai aprender mais nada. E hoje estou fazendo a troca com as colegas e tudo. O quanto eu estou aprendendo, lidando com pessoas, lidando diretamente com o cliente, né, tendo aquele cuidado com o cliente, que era o que eu já fazia lá no escritório, quando eu precisava, quando o cliente precisava, eu estava desesperado, eu já fazia essa troca, já conversava, já acalmava, olha, vamos fazer o possível para resolver. Já estamos trabalhando nisso, então acalma, fica calmo. Já começamos a fazer. Logo, logo eu dou a notícia, calma. E aí eles ficavam meio assim, e hoje está dando muito certo. Hoje eu aplico para a Ligiane Advocacia, não é mais para o fulano de tal advocacia, hoje é para a Ligiane Advocacia, né? Então, hoje eu sei que é tudo muito, muito diferente aqui do lado de fora, porque aquele monstro que eles mostravam pela janela, olha, lá fora tá difícil, você vai querer sair daqui? Eu olhava pela janela e falava: será que esse monstro existe? Eu preciso ver. Saí, não, esse monstro não existe. E ainda tive a ajuda do Léo, que me ajudou muito, que me ajudou muito. Que maravilhoso, Lid.
Ah, tinha uma pergunta aqui, mas acho que ela vai ser meia retórica, né? Quais foram os seus benefícios, conquistas com o método, né? Que antes era alta performance e mudou para alto sucesso na sua vida? Como, como ficou a sua vida? Mas acho que você já falou, mas se quiser falar mais Os alguma coisa. desafios constantes aí, eu coloco isso daí como também uma das partes aí das conquistas aí, o aprender a desafiar. Então, eu coloco os desafios. Olha, eu preciso alcançar tanto número de pessoas, pelo menos esse mês, porque eu preciso vender. Que fantástico. Então, eu preciso colocar em prática o Google, eu preciso voltar no Instagram, eu já vou colocar de novo, porque eu tinha dado uma pausa no Instagram, porque é eu que manuseio a parte da venda do Instagram, e eu estava bem corrida aqui. Então, não estava conseguindo colocar para rodar o Instagram. Eu falei, não, agora, a partir de agora, voltar de novo com o Instagram. Já coloquei, tenho meu caderninho de metas aqui. Fantástico. Então, eu vou até mostrar. Tenho aqui, ó, meu caderninho é pequenininho, mas é meu caderninho onde eu anoto as minhas metas. Então, já comecei esse ano marcando as minhas metas, da parte profissional e da parte pessoal. Os desafios que eu preciso parar para pensar ali, para dar uma ajuda aí nessa parte das vendas aí, tanto na parte da advocacia como nesse outro projeto que não tem nada a ver de outro setor que eu estou fazendo junto com a minha filha. E ensinei ela também essa parte de escrever também, que ajuda bastante, que nós usávamos na mentoria. Que maravilha, Lid. E pra gente finalizar, quer dizer, se você lembrar de alguma coisa, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Porque você falou que algumas coisas que você, tudo que você falou aqui, achando que não tinha nada a ver, tava tudo dentro da mentoria, então tá tudo certo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de Hoje, compartilhar? não, acho que eu consegui falar tudo que veio assim. Eu até marquei aqui no papelzinho Nem aqui que imaginei eu. que você ia marcar pra lembrar E depois. aí eu coloquei aqui, eu anotei, e eu acho, pelo que estava aqui, eu consegui falar de forma repentina, já fui olhando aqui, batendo o olho, já lembrando de Me algumas vem uma coisas. pergunta aqui pra fazer pra doutora Lidiane Macena. Sim. Como é se ver agora desse jeito, Lid, transformada? Ai, é maravilhoso. Porque eu não acreditava que realmente eu ia alcançar esse nível. Lógico, eu ainda estou evoluindo, porque Não a paramos gente nunca? não para, não para. Mas é maravilhoso ver que é possível, que eu consegui tirar remover, me eliminar várias crenças limitantes que me atrapalhavam, tanto no meu alcance profissional, como pessoa, obstáculos internos mesmo ali que a gente tem que lutar constantemente ali, que atrapalham a descoberta do potencial aí que a gente tem, às vezes a gente acha que não tem. E olha, se eu pudesse lá atrás olhar como que ia ser, eu não acreditava que ia ser dessa forma, mas eu posso falar para a Ligiane passada, deu certo, tá dando certo. Continua, não desista, faça aí a mentoria, vai dar certo, porque eu iniciei totalmente desmotivada, eu não acreditava que realmente eu conseguia, entrou na minha cabeça que realmente não ia ser possível, esse medo do que ia ser aqui fora. E muitas pessoas falavam também, lá fora tá difícil. Você vai sair, você vai largar o certo pelo duvidoso, você nem sabe. E lá eu lembro que eu comentei com uma só dor de uma das minhas chefes, só que eu falei, eu preciso, talvez esse seja um desafio. Eu estou fazendo a mentoria, eu comentei, acho que eu não falei para você, mas eu falei, eu Não. preciso. No dia de ir embora, no Ah, dia é? que eu arrumei a mesa, foi o dia que eu decidi mesmo, ó, deixei tudo organizado, e aí ela chegou lá na mesa, ela viu a mesa toda organizada, e ela falou assim, o que está acontecendo? Eu preciso conversar com você. E aí eu falei, eu preciso. Ela, você tem certeza? Eu falei, tenho. É um desafio, é o meu novo desafio. E eu falei da mentoria, estou fazendo a mentoria, achei o máximo, me encorajou. Eu preciso saber o que tem lá fora. Eu preciso ter a minha experiência. A experiência que os outros falam, tá ruim é deles. Eu preciso eu viver.
para poder falar. Como que tá aqui? Como que é aqui, Que né? maravilhoso, Lid. E aí, o lá fora foi transformar dentro e se tornou essa mulher, essa Sim, advogada, essa mãe, essa esposa incrível que você é hoje. sim, sim. Que maravilha, Lid. E você quer deixar alguma mensagem para quem estiver olhando, assistindo isso aí? Eu quero que você também comente se você quiser, fica à vontade, qual que é a sua arroba, como faz para te encontrar, que isso é muito importante. Acho que as pessoas precisam de pessoas como você hoje que uma advogada que vive por amor na advocacia. Quem falou que advogado não tem coração, gente? Aí, advogado ama. Ai, gente, eu Os gosto. clientes nem sabem, mas ela comemora. Se algum cliente estiver vendo, ela fala assim: uhul, eu comemoro que vocês estão tendo as conquistas. Eu Então, comemoro, às vezes eu me emociono, às vezes é caso que já estava meio que eu também. Será que vai conseguir? Às vezes eu, quando vem a decisão, eu começo a chorar, eu falo, eu consegui, é meu trabalho, é o meu trabalho. Quem disse que eu não era capaz? nossa, que maravilhoso. Quem falou que eu não era capaz? Olha aqui que eu consegui. Teve um trabalho que eu fiz, eu sei que essa não foi Não, a não, pergunta, não, não. Manda mas bala, teve Lídia. um trabalho que eu fiz que, que eu falei assim, que todo mundo falava assim, você não vai conseguir isso que você está tentando. Quando você fala que não vai conseguir, até para trazer para o pessoal, são às vezes outros advogados, se tem Foram outros advogados. Era uma. jurisprudência, se tem Exatamente. ou tem decisões, né? Porque eu sei do seu, eu tô falando isso porque para mim hoje é óbvio, mas a gente trocava muito isso, porque você é uma pessoa que vai buscar jurisprudência. Você até me ensinou um pouco disso. Jurisprudência, vai trocar com outros advogados, leva em grupos para saber, gente, eu tenho essa questão, se me orienta. Então é um trabalho muito sério. Fala, Lid. É um caso especial que eu tenho. Esse caso aí eu tenho um carinho. Até para os advogados que vão fazer essa mentoria, afastar o falatório. As pessoas falam muito, ó, oh, não vai dar certo, olha, já tive experiência, olha, no escritório não está dando certo isso. Acredite na sua capacidade e faça o seu trabalho, acredita no seu trabalho. Porque teve eu saí desse escritório ouvindo, você ainda não é advogada. Lá fora, você pode lesar uma pessoa, dependendo da forma que você trabalha. Foi isso que eu ouvi. E aí caiu no meu colo uma ação muito difícil, que quem é advogado vai saber do que eu estou falando. Uma ação muito difícil. É uma moça, que eu peguei o caso do pai dela para fazer, e ela falou assim, quanto que você cobra na ação do meu pai? Expliquei para ela. Começamos a preparação do pai dela, e depois ela falou assim, olha, quando eu tiver dinheiro, eu queria ver para você pegar, no meu caso, que é contra o plano de saúde. Eu tô com medo de morrer. Eu tô com câncer e eu sei que eu vou morrer. Porque o plano de saúde não quer fazer a minha cirurgia. Já se negou 4 vezes a fazer a cirurgia. 4 pedidos médicos e eles se negaram. E aí eu falei, tá bom. Ela falou assim, depois a gente conversa sobre isso. Eu falei, ok. E aí passou uns dias, ela falou assim, quanto que eu devo da parte do processo do meu pai? Faça as contas e mande, porque eu estou pagando todas as dívidas, porque eu acredito que eu não passo desse ano. Meu câncer já saíram novos nódulos, eu acredito que eu não passo esse ano. E aí eu falei para ela, vamos fazer essa ação. E aí conversei com ela bastante com ela, entrei com a ação. Quando eu falei, eu nunca fiz uma tutela de urgência ainda contra o plano de saúde, os advogados sabem que isso é difícil. E aí eu sentei, Léo, eu passei exatamente 5 dias só trabalhando nisso. Eu acordava cedo, eu passava o dia todo sentada aqui, eu não saía por nada. E aí uma colega falou assim, você sabe que não vai conseguir, né? Contra plano de saúde, você quer brigar contra plano de saúde, são escritórios grandes, são advogados renomados. Você sabe que você não vai conseguir. Aí tá tudo bem. É a Lidiane que vai tentar aqui. E aí fiz e mandei. Eu consegui a tutela de urgência dela em horas. Todo mundo, todos os advogados que eu conversei sobre isso, e que ela fala sobre isso, falaram assim, eu não sei como você conseguiu, em horas. Eu mandei a tutela de urgência dela, preparei a ação, processo, 3 horas da tarde, 9 horas da noite já estava concedida a tutela. E depois de 10 dias ela foi operada. E a pessoa que nem que estava pagando as dívidas para não deixar para o pai, porque ela ia morrer, está se preparando para o concurso público. E Nossa, eu fiquei muito feliz. Ela me conta nossa tudo que ela emoção. está fazendo.
Você tinha parado de sonhar, porque eu acreditava. Falei, agradeça primeiramente ao nosso Altíssimo. Agradeça a Ele, me inclua nas suas orações, porque isso vai ser de maravilhoso para mim. E aí nossa, mas eu lembro que esse caso, quando saiu a decisão, que eu fui olhar, eu distribuí 3 horas da tarde, a pessoa falou assim, você acha que vai sair hoje, Lidia? Esquece, esquece. E eu consegui em horas essa tutela, contra o plano de saúde. Eu Lídia, preparei com tanto amor essa ação, né? Que eu preparei com muito amor, com tanto amor. Eu preparei como se fosse para mim, essa ação. E aí, quando caiu a decisão, a primeira pergunta que eu falei falaram que eu não era capaz. Nossa, você não é capaz, né? Você não vai ser capaz. Você não é nem advogado. Eu falei, nossa, essa decisão é para que eu nunca mais duvide da minha capacidade. Eu cheguei a duvidar. E eu fiz isso daí usando o melhor de mim, né? E falei para ela, não sei se eu vou conseguir. Falei para ela, você acha que vai ter essa decisão? Para mim vai demorar. Acho que vai demorar, mas a gente vai tentar. Vamos brigar. Eu, você e Deus, vamos para cima. Aí deu certo. Então, a mensagem que eu digo é que cada um tem atrás da sua essência, né? Cada um tem a sua trajetória. Não é porque o 10 deu errado, fizeram da mesma forma e deu errado, que o seu vai dar. É possível sim, principalmente advogado iniciante. A gente sai com uma série de dúvidas, medos, preocupações. Então, assim, fazendo a mentoria, eu era uma das advogadas iniciantes e eu fiz a mentoria. E eu falo, ajuda muito no processo de autoconhecimento. Opera na parte desse negócio de eu não sou capaz, da sua capacidade, isso ajuda muito. Porque conseguimos identificar de onde que surge esse medo, de onde que surge esse eu não sou capaz. Então, o trabalho da mentoria é para resolver essas questões. Vão resolver essas questões, vão mexer nesses setores. E aí ele consegue, sim, a virada de chave, que era o nosso propósito, que era o meu propósito ali, e deu muito certo. Então eu saí de lá, sou capaz sim, falando, nem advogada, mas eu tenho óbvio, mas não quer dizer que você não é advogada, isso não quer dizer nada. Você é advogado iniciante não erra muito, não consegue, não, é diferente. como é que é? A advogada você podia lesionar alguém fora, né? Lesar, perdão, desculpa, lesar. E não tá errado, não tá, mas eu acho que irresponsabilidade, eu acho que o advogado é irresponsável, Sim, né? pegando o que você trouxe aqui, Lid, isso é tão profundo, né? Parece sutil agora, né? E por isso que eu gravo os depoimentos dentro da trilha de sucesso, pra gente ser verdadeiro. Por isso que se vier mais alguma coisa, você vai falar. Se ficar 2 horas aqui, não tem problema. Eu separei pra poder estar com você, que é a sua jornada na mentoria. E é aquela história, porque se você tivesse ficado naquelas crenças, hoje essa pessoa não ia estar curada e com, com o objetivo de. Ela estava sem esperança, Isso. ela estava desenganada, ela já acreditou por causa de todo mundo já ter falado para ela e ter buscado os escritórios grandes. E aqui a gente não está julgando ninguém e se achar com todo respeito, dane-se. Dane-se. Aqui é para falar a verdade e a verdade do contexto que é, porque é o contexto. Então, passou em escritório grande, passou não sei o que, escutou um monte de coisas. Ela passou. Ela falou. Eu imaginei, porque a verdade vem, né? Então a gente. Ela passou em um monte de lugares e, esquece e tal, e ela se desenganou. Tiraram algo que, por muitos estudos e pesquisas, e que se alguém quiser e está duvidando, vai atrás, que eu não vou só orientar aqui, que dizem que uma das piores coisas para um ser humano, principalmente no leito de morte, é quando ele perde a esperança. Eu fiquei preocupada com isso. E ela já tinha perdido a esperança. Tanto que ela já estava fazendo, por ser uma pessoa honrada e digna,
querendo pagar as coisas em vida. Porque ela morava só ela e o pai. E ela falou assim: a minha preocupação é deixar de vida com meu pai, eu não quero. Eu Ela não já quero é. você cobrando meu pai, eu não quero os vizinhos cobrando meu pai. E a gente está falando de uma pessoa desenganada, que um profissional que quer fazer com propósito, com verdade, com diálogo e respeito, porque você em nenhum momento iludiu ela. Você falou a verdade, ó, é difícil. Todo mundo fala que é impossível, mas é difícil, mas vamos fazer. E deu o seu trabalho com excelência. Ela operou, voltou além da esperança, voltou a um propósito. Ela está buscando, muito provavelmente, um sonho dela e vai buscar lá realizar um sonho. Então saiu da desesperança a um sonho. Isso só foi possível com seu sim. Você falou da decisão, como uma decisão do juiz. O juiz Isso. lá de cima, como você falou do Altíssimo, ele coloca pra gente ser o nosso juiz e não os outros. Quando você decidiu fazer a sua mentoria, olha o resultado que pode ajudar numa pessoa, na vida de uma pessoa, na transformação de uma pessoa. Eu Imagina nunca se, tinha feito esse tipo, e todo mundo falou: é difícil, você vai fazer? Você imagina se vai você. pegar? E se você tivesse desistido de você? Olha quantas vidas aí não poderiam, não seriam impactadas. Essa é uma que provavelmente seria perdida. Primeiramente a Deus, né? Mas Sim, sim. É a ele, eu né? tive que acreditar em mim, eu estava insegura com essa ação, porque todo mundo falava, e eu lembro que eu falei: não, mas a mentoria eu aprendi diferente. Eu tenho que acreditar na minha capacidade. Eu sou diferente, a Lidiane é única, é diferente. Né? Então, vou afastar esses pensamentos, essas pessoas que estão dizendo, e quando eu peguei a decisão, eu mandei para os colegas, eles falaram assim: como que você conseguiu? Você foi falar, porque se você, a gente só consegue se for falar com o juiz, e é difícil. Você foi falar diretamente com o juiz, eu não saí da minha casa. Eu mandei a ação e fiquei, falei: bom, agora só vai ter uma decisão daqui uns 3 dias, se vocês olharem. Ou vai ter uma decisão negativa dizendo que não. Vai chamar o plano de saúde para rebater aí, não vai conseguir fazer essa cirurgia. Porque uma colega falou que a paciente do plano de saúde que ela atendeu morreu e não saiu a cirurgia. E ela falou: é difícil, você pegou essa ação? Eu falei: peguei. Ela é difícil. E você nem é especialista na área, né? Eu falei: sim, vou me tornar agora. Vou começar a pegar outros casos também quando aparecer. Mas esse daqui vai ser o caso que. Esse caso foi o caso que eu consegui ali provar para mim: eu sou capaz. Eu consigo. É possível. Quem falou que eu não era nem advogada, olha que eu consegui. Eu saí com isso na cabeça quando. E eu lembro que eu falei bastante para você sobre isso, dos abusos, de assédios que a gente sofria. Sim. E eu lembro que eu saía de lá do escritório nervosa, e eu comentava isso com você, e hoje é completamente diferente. Então é possível dar essa virada de chave, é possível soltar aquilo que você foi doutrinado, não que os seus pais, como nós Sim. conversamos, não, mas tem coisas que a gente consegue sim tirar que não servem para o hoje, não servem para esse momento. Um dia você viu, um dia deu certo, hoje não dá mais certo, não é o momento de se aplicar algumas coisas, porque ficou meio defasado. Perfeito. Então, é possível sim, principalmente que eu sei que você vai alcançar outros advogados. Eu acho que esse daqui vão ser só os mentorandos que vai ter acesso. É, na verdade, depois a gente vai fazer cortes, vai colocar na internet, que agora eu contratei um pessoal da agência, então a gente vai divulgar para as pessoas, para pessoas que são empreendedores, né? Porque como eu atendo empreendedores no contexto deles, né? Por isso que a mentoria funciona. Eu lembro de atender você, a doutora Lidiane, acho que era a segunda ou terça, se eu não vou lembrar, e o doutor Weber na segunda ou terça. Aí eu Ah, brincava até, falava assim, ó, se eu trouxer o que eu falo com um com o outro, não funciona, porque é o contexto de vocês. E tendo o depoimento dele também, vocês dois performaram demais. sim, Então vai ser, como respondendo você,
Vai ser para advogados, vai ser para empreendedores, vai ser para todo mundo que quer. Não, é que só porque essa parte que eu te dei o exemplo da moça, é, essa parte se pudesse mostrar para os seus mentorandos, Uhum. mas só um cuidado na internet, porque às vezes com questão da ética, Ah, eu não, não posso sim, contar com os perfeito. fatos. O processo ele é público, É, então a gente não ele falou quem nada. quiser ter acesso vai ter acesso Não, a nem essa, precisa falar, Lid, porque assim, né? a gente não Mas feriu nada de ética aqui, você não pôs nome. da OAB, Ah, sim. eu não posso ficar contando Ah, tá. como um meio de, porque pode parecer que é um meio Então, de o captação. que eu posso fazer para a gente observar nisso? Eu vou depois passar para você o link. Você vai nessa parte e vê se tem alguma coisa que não se enquadra que eu corto, Tá bom? tá bom? E com respeito a esse contexto que você trouxe. E agora me veio uma ideia aqui, Lid, tá? Eu Sim, vou compartilhar com você. pode falar. Na época do seu pai, era muito importante a gente ter uma carteira de trabalho e colocar, como você falou, um símbolo lá atrás. Então, agora a gente pode criar um símbolo da sua mentoria. Pega essa petição, coloca ela num quadro e coloca aí atrás para você lembrar que você é muito capaz. Ai, esse é o meu processo preferido. Coloca ele. Faz um Esse, quadro, Lid. Faz um quadro verdadeiramente e coloca lá. Que aí você vai lembrar do seu sim da mentoria. Você vai lembrar o quanto você se transformou e o quanto você transforma a vida das pessoas com o seu trabalho. Meus parabéns. ai, obrigada para nós, né? Porque eu sempre falei primeiro com eu tenho comigo, né? Que eu falo primeiro conquistar o reino dos céus para depois a gente conseguir conquistar alguma coisa aqui embaixo. Eu acho que fui de forma tão genuína nesse caso que eu falei, eu acho que eu vou conseguir sim. Mas, desse jeito, mas eu tenho que acreditar, mas mesmo todo mundo falando, eu vou fazer. Fiz, Perfeito, fiz. Lid. Eu acreditava que ia sair alguma coisa ali, mas não sabia que o resultado ia ser em horas, porque isso é muito difícil. O advogado que estiver escutando isso sabe que é difícil, sabe que não é em horas que se consegue uma tutela. A tutela não se vende na esquina. Mas o amor, Lid, quando a Gente, gente faz com o amor é não linear. O amor não tem lógica. Então, quando a gente faz um trabalho com amor, ele vai para outra dimensão. E eu não estou falando nada aqui de subjetividade, gente, nem nada. Estou falando de a intenção íntegra, como a gente falou muitas vezes na mentoria. Ela pode desdobrar e dar resultados exponenciais. Aqui é a prova. Só que tem que decidir e tem que acreditar e fazer. Por isso que não é para todo mundo a mentoria, né? Como eu falei lá no começo. E tinha me vindo mais uma coisa e acabou fugindo aqui, então não importa, então não vai ser dita. Mas é esse símbolo aí de colocar essa. É petição que fala? Desculpa a minha ignorância. é essa petição. Essa petição nesse mural chancela tudo o que você decidiu fazer por você. Porque aí volta. Porque é simples. Amar Deus. Aí Deus transborda pra gente. Você se amando, você transbordou nesse caso. E consequentemente, o amor voltou. Uma coisa puxa a outra, né? Ela falou assim que até a fé dela em Deus, ela voltou, porque ela não acreditava mais Que maravilhoso. que Deus pudesse fazer alguma coisa por ela. Ela falou assim, na verdade, eu não acreditava nem mais. Eu ia para a igreja por estar lá, eu ficava lá por estar. Eu nem nas minhas orações eu acreditava mais. Você teve mais fé do que eu. Eu estou todos os dias dentro da igreja. Falei assim, não, mas a gente tem que acreditar. Por isso que é assim, né? É, fazer o nosso trabalho com a verdade, fazer o nosso trabalho com missão e fazer o nosso trabalho com amor pode transformar além do que a gente entrega. Porque quem falou que uma advogada não converte uma pessoa? Porque não depende da gente, é o que Não, você falou, é o divino que está escondendo as coisas. E aí, eu queria finalizar aqui, né? Claro, se você quiser mais alguma coisa, você pode falar, fica à vontade.
Mas se a gente pudesse, eu brinco da máquina do tempo, acho que a gente fez isso, né? Imagina a gente pegando a lead de hoje e voltando pra lead lá do dia do casamento e falar assim, mas será que vai dar certo? E falar assim, ó, vou só te contar um case, que vai acontecer isso que é impossível. Eu não ia Você acreditar. não ia acreditar. Não, eu não ia acreditar, porque eu era muito medrosa, muito medo. Acho que é o normal, medo é normal, eu entendo que medo é normal, mas não pode te travar, né? Eu lembro que eu saí de lá, eles falavam assim, você não sabe nem fazer uma audiência, você nunca fez na sua vida. Sim, E eu soube que depois que eu saí, foi feita uma reunião, que uma colega que ficou lá veio me contar. No mesmo dia eu fui embora. Ele fez uma reunião com a turma do escritório e falou assim: ela foi, mas ela vai voltar porque ela precisa de um tempo lá fora, depois ela vai. Eu falei: não, eu não vou voltar. Eu falei para ela: eu saí, porque agora eu tenho que traçar o meu caminho. O dele já está traçado, já alcançou o sucesso que ele desejava. Agora é minha vez. Preciso muito fazer bom, o meu nome. Preciso crescer e aparecer. muito bom. Então, é sobre isso, assim, Isso aí. eu indico é, de olhos fechados, assim, porque foi o que me ajudou, fez muita diferença. Fez diferença em vários aspectos, né? Eu acho que eu consegui demonstrar aqui quanto isso me ajudou, quanto essas ferramentas eu consegui incorporar no meu dia a dia, o quanto isso está me ajudando até para um outro setor que eu estou aí me preparando, junto com a minha filha, que eu estou trazendo a minha filha em sociedade, porque eu quero ensinar ela essa parte das trilhas. Quem sabe um dia ela também não virá uma mentora da sua. Nossa, vai ser um prazer. Eu ia achar o máximo também. Mas eu estou conseguindo, vou aplicar agora nesse outro setor também, Muito bom. tá? Gente, gratidão. Obrigado por ter aceitado o convite de gravar o seu depoimento. Sim. E eu agora preciso gravar com o Lê, que eu convidei ele Ah, também. eu acho que, não sei se ele te falou, é que aqui, eu não sei se ele conseguiu te responder, porque aqui a gente está reformando um Falou? quarto, Falou? né? Que a Lala tá vindo morar aqui. É maravilhoso. Então, agora que terminou de reformar, né? Ainda a casa tá bem bagunçada, ele ainda tá correndo. Hoje, agora, nesse exato momento, ele ainda não chegou, porque ele foi buscar a cama dela, então. Ah, que maravilhoso. Coisas novas aí. Novas e novas e novas. Novas versões. Se você já parou a gravação agora? Não, eu vou parar. Peraí, eu vou parar e a Deixa eu gente contar fala. uma outra coisa que eu não posso falar aqui, que Tá, então. não tem nada a ver. Então, pessoal, isso aí é segredo. Agora a gente vai para a parte familiar. Lide, muito obrigado. E eu vou terminar a gravação. Peraí. Interrompi.